Nós nos reunimos porque acreditamos que esta é a morada de Deus no meio do seu povo. A sua comunidade reunida, o seu povo, a sua gente, aqueles que acreditam e que por isso são seus mensageiros neste mundo. Me permitam falar hoje sem a máscara, por conta dos cuidados que nós já tomamos, mas aqueles que se sentirem seguros devem permanecer com ela. Eu também sempre uso, mesmo nos ambientes fora da igreja. Nós ainda não superamos essa grande crise pela qual passa a humanidade. Então vamos tomar todos os cuidados. Essa semana as crianças receberam a Bíblia, a palavra de Deus. Elas ainda não sabem manusear, não conhecem. É uma descoberta. E ali estão os catequistas para as ajudar. Mas também os seus pais, os responsáveis por elas, seus avós, seus tios. Pessoas que talvez há muito tempo já não tocassem no livro sagrado, não o folheassem. Pessoas que talvez já há muito tempo não lessem, ainda que fosse um trechinho, para começar o dia, ou para encerrar, ou quem sabe na hora da dificuldade, na hora das grandes decisões. Em todo caso, a Bíblia está aí nas mãos das crianças e elas ajudarão seus pais, seus avós, seus tios a redescobrirem o gosto, o prazer e o hábito salutar de buscar na palavra de Deus a luz, o ensinamento, a força, a coragem, a resiliência para continuar. Nesses dias chamados pascais, nós estamos ouvindo as leituras que nos vêm dos Atos dos Apóstolos, do Apocalipse segundo São João e o Evangelho também do evangelista São João. Já falei para vocês, João é aquele a quem os outros discípulos chamavam o discípulo amado. Pelo menos 3 ou 4 vezes aparece no Novo Testamento esta expressão, o discípulo amado. É este João. Ele era um garoto, 14 anos no máximo, como alguns de vocês que estão aqui. Quando todas essas coisas aconteceram, ele estava lá na Santa Ceia, por isso é que ele narra esses acontecimentos. Ele viu Judas levantar-se e sair. Ele ouviu o que Jesus disse e ele guardou no coração. João, de todos os apóstolos, foi o que mais viveu. Ele foi o último a escrever o Evangelho e as suas memórias são as mais minuciosas que nós encontramos nos 4 livros. Ele guardou no seu coração tudo aquilo que aconteceu envolvendo a morte e a ressurreição de Jesus. E é por isso que o 4º Evangelho, é esse que nós lemos no tempo da Páscoa, nos fala com detalhes os acontecimentos que nos mostraram a vontade de Deus. João morreu idoso, num tempo de grande perseguição da igreja. Esse homem que vocês certamente já ouviram falar, esse grande imperador romano chamado Nero, perseguiu de forma cruel e implacável os cristãos. João escondeu-se numa ilha no mar Egeu e de lá, isolado, numa cabana, ele escreveu em grego essas linhas que nós ouvimos hoje. Isso foi recuperado pelos cristãos antes que ele fosse preso. Ele foi denunciado, já idoso, foi levado a uma praça pública, foi torturado e morto na presença de muitas testemunhas. Por quê? Porque ele amou a Jesus e ele pregou o Evangelho. Ele morreu, mas a semente da palavra nós a temos aqui em nossas mãos. Não se mata a vontade de Deus. O mundo tem poder, mas o poder de Deus é maior. Os caminhos de Deus são imperscrutáveis, contudo,
os justos andarão neles. E de uma forma misteriosa e santa, sem que a gente se aperceba, a nossa vida vai se conformando à vontade de Deus. E os nossos caminhos vão se coincidindo com aquilo que Deus pensou para nós. E se a gente tem boa vontade, tem fé, a gente é feliz, como quer que seja a vida. Porque a felicidade do ser humano é fazer a vontade de Deus. Ele deu para cada um de nós uma missão. E às vezes, a gente vê pessoas, como eu testemunho muito, médicos, profissionais de várias áreas, dedicando-se a um serviço de pouca relevância social. Como eu já contei para vocês, esse grupo de médicos que atende em Heliópolis, de graça, uma vez por semana, tendo consultório em Moema. Outros que vão em missão para Amazonas, e às vezes contraem doenças típicas, como malária e essas coisas. E é quem olha para eles não entende, mas por que você está fazendo isso? E aquilo dá satisfação, dá prazer à pessoa. Essa moça chamada Josi, recém-formada, enfermeira padrão, noiva, viveu esse grande drama em sua vida. Sentiu um apelo muito grande de ser missionária, leiga, noiva, de família de classe abastada. Foram 3 meses de conversas semanais com ela, até que ela tomou a decisão. Fez um contrato com a arquidiocese de fazer missão por 2 anos junto às populações ribeirinhas do Amazonas. Era uma moça linda. Foi para o Amazonas, interrompeu o noivado, foi picada muitas vezes no rosto, sofreu violência física, apanhou por conta de grileiros. E a Josi sempre me escrevia, dizendo como é que estavam as coisas, e dizendo, fala com a mamãe, explica para o papai. O namorado dela, o noivo, se chamava Dirceu. Fala para o Dirceu porque ele não quer mais falar comigo. 2 anos ela ficou e finalmente voltou. E quando ela voltou, nós fomos esperá-la no aeroporto, era uma outra pessoa. Aquela comida diferente, eles comem muita farinha de mandioca. Ela engordou bastante, estava diferente. E ela disse, eu nunca fui tão feliz na minha vida, a ponto de que eu pretendo voltar para lá um dia. E as pessoas que olham aqui digam, mas que loucura! O prazer que cada um tem de fazer aquilo que Deus pede ao seu coração, isso é intraduzível, é pessoal, é íntimo, é intransferível. Por isso, nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus. E João, o evangelista, o menino amado por Jesus, o discípulo amado, o único que estava de pé diante da cruz quando Jesus morreu, todos os homens fugiram, ele estava lá e Jesus disse, falando de Maria para ele, essa é sua mãe. E disse para Maria, que é a representação da igreja, este é seu filho, o fiel. Nós que somos fiéis a Jesus, somos os discípulos amados, cada um de nós. Maria representa toda a igreja, que é a nossa mãe. Eis aí tua mãe, a morada de Deus no meio do povo. Eis aí o teu filho, o discípulo fiel, o amado. É sobre isso que hoje fala o Evangelho. João está escrevendo essas coisas muito tempo depois, porque ele não quer que elas sejam esquecidas. Nós temos que nos lembrar das coisas. Já falei para vocês, e acho que isso é voz recorrente, a gente não esquece simplesmente a ofensa recebida, o machucado que foi feito na nossa alma. Não dá simplesmente para esquecer. E também esquecer significa correr o risco de repetir o mesmo erro.
Mas ao lembrar da dor, que já não dói mais, nós crescemos, adquirimos uma visão do mundo diferente daquela que tínhamos antes. E quando a ferida se cicatriza e já não dói mais, nós mostramos resiliência, que significa capacidade de superar e ir além da dificuldade. Por isso João nos faz recordar essas coisas. Naquela noite, a última, a derradeira, em que Jesus mandou que se preparasse a ceia, Judas se levantou e saiu, depois de ter comido do mesmo pão. Aqui há um ensinamento que nós precisamos aprender. Trair, mentir, fazer o mal, é próprio da nossa natureza. Diz o Salmo 145, por melhor que seja alguém, chega o dia em que ele há de falhar. É uma pessoa boa, é um ótimo marido, esse meu filho é maravilhoso, mas por melhor que seja alguém, diz o Salmo, chega o dia em que essa pessoa vai falhar. É por isso que a igreja, cautelosamente, nunca declara santidade de uma pessoa que está viva. Só depois que a pessoa morre, é que a igreja olha para a vida da pessoa e diz, os sinais de santidade estavam presentes. Pode canonizar, é santo, só depois que morre. Porque enquanto está vivo, a pessoa pode falhar. Judas foi amado por Jesus, ouviu o seu ensinamento, viu os sinais. Judas foi um daqueles que viu a multiplicação dos pães. Judas era um idealista, mas também um ser humano que se deixou corromper pelo dinheiro. Ele era o guardião da sacola, onde o dinheiro que as pessoas doavam era guardado. Era assim que os discípulos conseguiam fazer as coisas e comer, porque as pessoas davam, especialmente as mulheres que acompanhavam o grupo, colocavam moedas na sacola e Judas era o tesoureiro. Tanto é que esse célebre painel do Michelangelo, Judas aparece com um saquinho de dinheiro, na mesa com um saquinho de dinheiro, apegado ao dinheiro. Ele traiu e trocou o amor de Deus por um saco de dinheiro. Aqui tem um ensinamento. Os valores desse mundo, de fato, podem nos seduzir. E os poderes que nesse mundo são visíveis e são fortes, eles sabem do que nós somos feitos. E por isso exploram os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos anseios. Eu repito, Judas era idealista. Ele tinha uma preocupação social, mas apegado que estava ao poder que o dinheiro poderia lhe trazer, ele preteriu o amor e preferiu o poder. Nós conhecemos o final da história, né? Ele se arrependeu terrivelmente, mas não acreditou que Deus o poderia perdoar. Não voltou. Ele se matou, se enforcou. Não acreditou que Deus o pudesse perdoar. Não acreditou que Deus o pudesse amar. Eu fico bobo de ver, hoje com tanta informação, muitas pessoas que vêm falar comigo e certamente com outros padres, elas carregam as marcas do desamor com que foram cuidadas desde a sua infância. E às vezes a pessoa que não foi amada como ela acha que deveria ter sido pela sua mãe, pelo seu pai, ela transfere isso para Deus. E alguém vai dizer assim, eu sinto que Deus não me ama, porque eu fiz tal coisa, eu sou assim. Mas é porque a pessoa não evoluiu,
não conhece a Jesus. Ela está presa ainda no Antigo Testamento. E é por isso que hoje a leitura nos convida a dar um passo, a ir além, para um novo mandamento. O antigo mandamento mostrava Deus impiedoso. Quantas vezes eles viam um vulcão explodir e destruir e consumir cidades inteiras, como Sodoma e Gomorra, e eles diziam, é a vontade de Deus, está castigando aquela cidade, só deve ter pecadores lá. Outra vez, uma pessoa ficava doente, ou nascia com uma deformidade física, e eles diziam assim, certamente está sendo castigada por Deus. Mas nasceu assim, que pecado pode ter feito? Então foram os pais dela que pecaram, e Deus está castigando na criança. Esta era a mentalidade do Antigo Testamento, que Judas certamente se apegou. Quando, na segunda leitura, João, livro do Apocalipse, diz assim, falando daquele que estava sentado no trono, o poder, o Deus, ele diz, eu faço novas todas as coisas. Nós precisamos acreditar nisso, para podermos também termos uma nova perspectiva das coisas, uma maneira de pensar, de agir diferente. Nós precisamos olhar para nós mesmos, nossos hábitos, nossa forma de pensar, nosso estilo de vida, e corrigir aquilo que não nos faz felizes, que não nos impulsiona para frente, que não nos faz conhecer Jesus. Judas não foi capaz, teve medo de Deus, enforcou-se, e Jesus o esperou de volta, esperou que ele voltasse, ele não voltou. Como é que nós sabemos disso? Pedro traiu Jesus, chorou amargamente e voltou, acreditou que Deus o poderia perdoar, e Jesus estava lá, de braços abertos. E quando ressuscitou, dirigindo-se a Pedro, disse, Pedro, você me ama mais do que a estes? Ele disse, eu te amo, Senhor. E vai dizer para Pedro, então, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Colocou nas mãos daquele homem que traiu 3 vezes, e foi talvez por causa dele que Jesus foi crucificado, porque ele negou, confiou a ele a igreja, as chaves do reino dos céus. Deus não fica fustigando o nosso passado, relembrando os nossos erros, mexendo. Ele sempre espera de nós uma resposta nova. Acredita em nós e insiste. E é por isso que ele manda os profetas, os santos. E é por isso que a Bíblia continuamente é proclamada nas nossas missas, nas nossas igrejas. Nós temos a Bíblia em nossa casa. É por isso que somos chamados a ver os sinais que Deus nos manda. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o novo mandamento, que não apenas vem na esteira dos 10 mandamentos, mas o supera. Porque nos 10 mandamentos se diz assim, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu disse para vocês que tem gente que não conhece o amor, porque não aprendeu a amar. Então são pessoas às vezes egoístas, malvadas, perversas. E pense que as mães são diferentes, os pais. Existem mães perversas. Existem pais perversos. Eles não sabem amar. Quando um pai faz muita comparação com seu filho, os outros, e o filho não ganha medalha, ele vai dizer, mas olha o seu primo, tirou o primeiro lugar. Perversão. Quando a mãe perversa olha para a filha e diz assim, você está ridícula com essa roupa,
Por que você não penteia o seu cabelo igual a sua irmã? Perversão. Está destruindo na pessoa a sua autoestima, a sua confiança. Então, o Antigo Testamento diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas muita gente não sabe o que é amar. Então Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus amou? Se ajoelhou, lavou e beijou os pés dos seus discípulos. Eu, o Mestre, faço isso, para que vocês também façam. O maior é aquele que serve. Sinais, isso é amor. Amor é escolha. Existe o amor erótico, do qual já lhes falei. Faz parte da nossa biologia. É assim que a gente se reproduz. Existe o amor da família, do amigo, o amor do companheiro. Mas existe o amor de Jesus, que é uma decisão. Eu quero amar. Eu escolho o amor. Eu posso ferir, eu posso revidar, eu posso me vingar, mas eu escolho amar. É assim que a gente põe um ponto final na violência. É assim que a gente abre a perspectiva de um mundo novo, onde as coisas novas acontecerão. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte, nem fome, nem sede. Todas as coisas serão novas. É o reino de Deus, mas já começa aqui, com essa decisão de amar. Quando Jesus estava diante do sumo sacerdote, o soldado que o trouxe, o esbofeteou, quando Jesus, respondendo à pergunta do sumo sacerdote, mostrou para ele que ele era inocente. O soldado o esbofeteia e diz: como é que você se atreve a falar assim com o sumo sacerdote? Um homem, movido por seus impulsos, teria duas atitudes: ou insano, avança para cima daquele que o esbofeteou, porque um homem não aceita levar tapa na cara. Um soco é uma coisa, mas um tapa na cara é difícil. Ou ele vai em cima de quem o esbofeteou, completamente ensandecido, brigar com um soldado, ou ele foge, ele se cala, ele se encolhe, a sua dor vai para dentro, a sua raiva ele a recalca. São essas duas possibilidades que nós conhecemos. Mas Jesus nos mostra uma terceira possibilidade. Ele olhou para o soldado. Está escrito: olho no olho. E eu tenho falado para vocês a importância disso. No casamento, olhou para o soldado e perguntou para ele: se eu respondi mal, me corrija. Mas se eu falei a verdade, por que você me bateu? Talvez pela primeira vez aquele soldado tenha sido tratado como um ser humano. Alguém olhou para ele e colocou nas mãos dele o poder de tomar uma decisão. Ter a coragem de olhar para quem nos ofende, quem nos persegue, quem fala mal de nós e perguntar, dar à pessoa a possibilidade dela olhar para si mesma. E finalmente, gostaria de dizer uma coisa que é muito pessoal, mas que é muito importante para mim, e que fala das coisas que nós ouvimos hoje. Eu era padre recém-ordenado, minha primeira paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, muito trabalho. E minha mãe vinha de vez em quando, 1 ou 2 vezes por mês, e cuidava da casa e fazia as compras. Nunca tive empregada, nunca tive cozinheira. Eu mesmo fazia essas coisas, lavava roupa. Mas aí minha mãe vinha 1 ou 2 vezes por mês e fazia tudo isso. Ainda deixava dinheiro para mim ir embora. Mas aí um dia eu estava muito estressado e sobrecarregado, tinha muita coisa para fazer. E logo de manhã ela preparou o café, eu comi em pé. Ela disse: você não vai comer direito? Eu disse: não posso, estou atrasado.
por que não acordou mais cedo? E eu engoli com raiva o café. Estava saindo, ela disse: você não vai levar blusa? Será possível que você não entende que vai fazer frio? Eu me voltei e fui muito grosseiro com ela. Eu disse: você não manda em mim, ainda bem que você vai embora amanhã. E saí. O dia inteiro, o som da minha voz ficou ecoando no meu ouvido, o dia inteiro. Eu falando aquelas coisas para minha mãe, daquele jeito, com aquela raiva, o dia inteiro. Cheguei em casa por volta das 10 da noite, ela estava esquentando a comida, porque escutou o carro parar, começou a mexer no fogão. Eu cheguei e abracei e disse: me desculpa, eu fui grosseiro com você. Ela nem parou de trabalhar. Entre nós não tem isso. Mas eu quero pedir desculpa, mãe. Eu quero de alguma forma recompensar você pelo que eu fiz. Amor, nem com amor se paga. Vem comer. Eu comi com ela e subi para o meu quarto. Aí peguei meu breviário, que é o livro da oração que os padres fazem, e escrevi: amor, nem com amor se paga. Quando eu estava lendo os textos para esta missa, me lembrei disso e fui buscar nas minhas caixas antigas, porque hoje a gente reza com o celular, tudo está no celular, a gente não usa mais o breviário. Eu me lembrei disso e fui buscar, estava escrito lá. Foi no dia 27 de fevereiro do ano de 1992, eu marquei no livro: amor, nem com amor se paga. Há 30 anos minha mãe me disse isso. Essa semana eu sofri uma contrariedade. Uma pessoa que eu gosto fez alguma coisa que me desagradou muito. Eu me calei, porque você sabe que tem hora que a palavra se torna uma arma na mão da gente, né, quando está com raiva. Então eu me calei, vivi aquela situação, mas aquilo ficou assim me corroendo. Eu pensava assim que eu me encontrar com essa pessoa, ela vai ver só. E fui tomar banho, comer, e eu tentava não pensar nisso, mas a coisa vinha na minha cabeça, eu ficava pensando, olhando, vi o rosto da pessoa, a expressão, o que ela me fez. Aí quando eu fui preparar o texto de hoje, me lembrei do que minha mãe me disse, e foi como que um alívio. Quando a gente faz alguma coisa para o outro, e fica esperando receber em troca, reconhecimento, isso não é amor. Amor é uma decisão. Deus ama a gente porque Ele é bom. Não é porque a gente mereça. E por isso que Ele ama todas as pessoas, não só aquelas que parecem boas. Se eu escolho ser discípulo de Jesus, eu escolho amar a todas as pessoas, não porque elas mereçam, mas porque foi assim que Jesus nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.